México, 1970. O Brasil conquistou o tricampeonato. Pelé, Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto. O time considerado, até hoje, o melhor de todos os tempos. Depois daquela Copa, começou um jejum, um vazio doloroso. A seleção mais vencedora do planeta, que tinha 3 títulos em 12 anos, simplesmente parou de ganhar. Se passaram 8 anos. O Brasil caiu na Argentina em 1978. Em 82, com o time de Zico, Sócrates e Falcão, um dos mais talentosos já formados, caiu para a Itália nas quartas. Em 86, caiu nos pênaltis para a França de Platini. Em 90, caiu para a Argentina, numa das eliminações mais dolorosas da história. 20 anos se passaram desde o tri, e a descrença tomou conta do país inteiro. A seleção brasileira, em 1994, chegava nos Estados Unidos com o menor entusiasmo popular que já havia tido em uma Copa. Ninguém acreditava mais. Romário e Bebeto não eram tratados como esperança, eram tratados como última cartada. E aí aconteceu. Em 1994, exatos 24 anos depois do tricampeonato, o Brasil foi tetracampeão, nos Estados Unidos. Em um time pragmático, sem jogo bonito, com vitória nos pênaltis na final contra a Itália. Mas foi campeão. Quebrou o jejum. Agora, guarda esse número. 24 anos. Porque em 2002, na Coreia e no Japão, o Brasil conquistou a 5ª estrela, o Penta. Foi o último título mundial da seleção. E desde então, começou outro jejum. Caímos em 2006, em 2010... no 7-1 em 2014, nas quartas em 2018, nas quartas de novo em 2022. 5 Copas, 0 finais. E 2026 é exatamente 24 anos depois de 2002. O mesmo intervalo que separou o tri do tetra, agora separa o penta do possível hexa. Não é fé, é matemática. Se o padrão de 24 anos se repetir, 2026 é o ano. Não é o único. Existe um segundo fato ainda mais específico. Quando o Brasil quebrou o jejum de 24 anos em 1994, o lugar onde isso aconteceu não foi escolhido por acaso pela história. Foi nos Estados Unidos. A Copa de 94 foi a primeira a ser disputada em solo norte-americano. Era um território novo para o futebol mundial, um país que mal tinha tradição futebolística. Gramado artificial em alguns estádios, clima desfavorável em outros. Os favoritos da Europa reclamavam. A Alemanha caiu cedo. A Argentina, com Maradona pego no antidoping, caiu cedo. A Itália chegou à final, mas cansada. O Brasil, aclimatado, resistiu e foi campeão. 32 anos depois daquela Copa, o futebol mundial volta para o mesmo lugar. A Copa de 2026 vai ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Mas a parte central do torneio, incluindo a final, vai ser em solo americano. No MetLife Stadium, em Nova Jersey. A decisão acontece no dia 19 de julho. E aqui vem um detalhe que vale a pena pensar com calma. O Brasil estreia exatamente nesse mesmo MetLife Stadium, contra o Marrocos, no dia 13 de junho. O estádio da estreia é o estádio da final. Se o Brasil for campeão em 2026, ele começa e termina a Copa no mesmo lugar. Mas tem mais. Quando a Copa voltou para os Estados Unidos, agora em 2026, ela trouxe de volta um contexto que historicamente favorece as seleções sul-americanas. Calor intenso em várias cidades-sede, fusos horários familiares, distâncias gigantes que desgastam as seleções europeias acostumadas com o circuito curto do continente delas. Se alguém te dissesse que uma seleção brasileira, chegando a uma Copa do Mundo, tivesse apenas 37% da torcida aprovando o trabalho do treinador, você assumiria que essa seleção ia fracassar, não é? Pois era exatamente assim em 2002. 37%. Esse foi o índice de aprovação do Felipão em uma pesquisa às vésperas daquele Mundial. A torcida estava saturada de jejum, estava brava com a CBF, estava cética com o técnico.
E ele tinha sido criticado por jogo sem alma, futebol de resultado, Brasil sem identidade. Palavras que, hoje, você escuta em qualquer mesa de bar. Palavras que, hoje, são usadas para descrever a seleção do Ancelotti em 2026. Mas a história não para por aí. Os paralelos entre 2002 e 2026 vão muito além de um número de pesquisa. Olha só. Em 2002, o craque que carregava a esperança da seleção estava em plena recuperação de uma lesão grave. Ronaldo Fenômeno. O cara que tinha sido o melhor do mundo 2 anos antes da Copa, em 96 e 97, tinha sofrido a famosa convulsão antes da final de 98. Depois disso, foi uma sequência de lesões. Operou o joelho 2 vezes, ficou 1 ano e 3 meses em recuperação. Quando o Filipão precisou decidir se levaria Ronaldo para a Copa, Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. Metade do Brasil dizia que ele era um risco, que estava acabado, que o joelho não aguentaria, que era uma aposta que ia custar a Copa. Em 2026, esse mesmo personagem tem outro nome: Neymar. O craque que carregou a esperança brasileira por uma década inteira, hoje vive um período de incerteza. Voltou de uma lesão grave de ligamento, não consegue manter sequência mínima de jogos. Em 4 meses jogando pelo Santos, mal alcançou 4 partidas seguidas. A imprensa duvida da convocação. O álbum oficial da Copa, que já vazou na Espanha, saiu sem ele. E meio Brasil diz exatamente o que dizia em 2002 sobre o Ronaldo, que é um risco, que está acabado, que o corpo não aguenta, que é uma aposta que vai custar a Copa. Ronaldo terminou a Copa de 2002 como artilheiro do Mundial. 8 gols, os 2 da final contra a Alemanha. E não para nem aí. Olha o segundo espelho. Em 2002, o Brasil chegou ao Filipão depois de uma novela no comando técnico. Zagallo saiu após o vice de 98. Vanderlei Luxemburgo entrou. Foi demitido em 2000, depois do fracasso nas Olimpíadas de Sydney. Emerson Leão entrou no lugar. Foi demitido 8 meses depois, ainda no aeroporto de Tóquio, após perder a disputa de 3º lugar da Copa das Confederações para a Austrália. Filipão, que era a 4ª opção, assumiu menos de 1 ano antes da Copa. 4 técnicos em 4 anos. Caos total no comando. E mesmo com essa instabilidade que pareceria fatal, o Brasil foi campeão. Agora compara com o agora. Depois das quartas de final em 2022, o Brasil também viveu uma novela. Tite saiu, Ramon Menezes ficou interino. Fernando Diniz veio em seguida, dividindo função com o Fluminense. Saiu também, Dorival Júnior assumiu em janeiro de 2024. Foi demitido em março de 2025. Ancelotti, assim como o Filipão lá em 2002, entrou pouco mais de 1 ano antes da Copa. 4 técnicos no ciclo 2019 a 2002. 4 técnicos no ciclo 2023 a 2025. E aqui é onde a coisa fica realmente surpreendente. Quando os 2 ciclos tiveram a maior estabilidade aparente, o Brasil falhou. Em 2014, Filipão tinha 68% de aprovação, quase o dobro de hoje. Tinha tudo a favor: Copa em casa, torcida engajada, elenco celebrado. O resultado foi o pior vexame da história do futebol nacional: 7-1. Existe, dentro do futebol brasileiro, um padrão quase irônico. Quando a torcida desiste, o time ganha. Quando a torcida acredita demais, o time trava. É como se existisse uma lei invisível da descrença, e ela está operando em 2026 exatamente como operou em 2002. Mesmo número de aprovação do técnico, mesma novela de comandantes antes do Mundial. Mesmo craque saído de lesão grave, contestado, com presença em dúvida. Mesma descrença coletiva. Mesma sensação de que faltou tempo, faltou estabilidade, faltou unidade. E se você somar os 3 padrões que a gente acabou de ver, o ciclo de 24 anos,
o retorno aos Estados Unidos como palco de virada e o espelho quase perfeito entre 2002 e 2026, você tem, matematicamente falando, o alinhamento mais forte a favor de um título do Brasil desde 2002. Pode ser coincidência? Pode. Mas 3 coincidências empilhadas na história do futebol costumam ter outro nome. Elas costumam ser chamadas de destino. Então a pergunta muda. Não é mais o Brasil vai ser hexa? A pergunta agora é: a história vai se repetir ou a gente vai precisar de um novo padrão para explicar 2026? Tem gente que vai dizer que esses padrões são forçados, que coincidência não é argumento, que a pesquisa de 2002 e a de 2026 não são exatamente iguais. E talvez tenham razão em parte. Mas é difícil negar, olhando esses 3 fatos juntos, que alguma coisa no ritmo histórico da seleção brasileira insiste em apontar para 2026 como o ano certo. 24 anos exatos de jejum. O retorno ao território onde a Copa foi vencida da última vez que a torcida estava assim. A descrença da torcida batendo o mesmo número de 2002. 3 coincidências que juntas formam um argumento que nem o pessimista mais radical consegue derrubar facilmente. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. E o vídeo do tabu do técnico estrangeiro? Aquela curiosidade que disse que o Hexa não vem porque o Ancelotti é italiano? Se você ainda não viu, ele está no card que aparece aqui em cima. É o lado oposto desta moeda. E aqui é onde a história fica realmente interessante. Em 2026, 2 padrões históricos vão colidir. De um lado, o tabu de quase 100 anos que diz que técnico estrangeiro nunca ganhou Copa. Do outro, 3 padrões que dizem que esse é exatamente o ano em que o Brasil deveria voltar a ganhar. Algum dos 2 vai ter que ceder. E em julho, a gente descobre qual. Na minha opinião, o Hexa do Brasil em 2026 não depende só de Vini Júnior, de Rafinha ou de Ancelotti. Depende de algo que o futebol repete há quase um século. A história mexer nas peças quando a gente menos está olhando. E se a história insiste em repetir padrões, 2026 pode ser o ano em que ela volta a escrever a parte que a gente queria ler. Agora eu quero te ouvir. Você, que talvez tenha começado esse vídeo descrente, mudou de opinião depois desses padrões? Ou você acha que coincidência estatística não basta para mudar a sorte da seleção? Escreve nos comentários. Se você mudou de lado e agora acredita no Hexa, digita Brasiexa 2026. E se você gostou de pensar o futebol assim, com profundidade que vai além do placar, faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, porque daqui até a final em 19 de julho a gente vai destrinchar cada padrão, cada repetição, cada detalhe que o torcedor comum não consegue enxergar no dia a dia. Em junho, a bola rola, e em julho, a história. Decide se repete o roteiro ou escreve um novo.